Fala galera, professor Rodrigo na área, esse é o Resolvendo a Química, aquele canal onde você aprende química de verdade. Vamos continuar a nossa playlist falando de propriedades coligativas. Se você não viu a parte qualitativa, vou deixar o link aqui para você ir direto para a nossa aula da semana passada, beleza? E nesse momento nós vamos para a parte quantitativa, certo? Boa, galerinha! Então, ó, enquanto tá rolando a vinheta, você já sabe. Deixa o seu curtir, se inscreve aqui no canal. Bora! Olha só, já estamos aparecendo aí na tela para vocês, para a gente ver a análise quantitativa, meu povo lindo, maravilhoso. E quando a gente está falando de quantitativa, eu quero saber a quantidade que muda a minha propriedade quando eu adiciono um soluto, certo? Para isso, eu vou ter que ter o quê? O fator de Van Hoff. O fator de Van Hoff é um fator de correção para a gente encontrar realmente aquelas partículas de soluto que estão no solvente. Então, para saber a quantidade de partículas de soluto, eu faço a concentração do soluto vezes o fator de Van Hoff, que é o I. Para algumas provas mais complexas, como o EM, ITA, FUVEST, Unicamp, algumas delas trazem essa equação para você. Ó. Fator de Van Hoff é 1 mais alfa vezes Q menos 1, onde alfa é o grau de ionização, de dissociação, e o Q é a quantidade de íons, certo? Agora, se ele falar que o alfa é 100%, ou está totalmente ionizado, totalmente dissociado, tá? Para compostos iônicos ou ácidos, o I é igual à quantidade de íons que a gente tem. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente. Por exemplo, NaCl. O Na e o Cl. Separa bonitinho o cátion do ânion. Ai, professor, eu não sei dissociação lá. Então, se você não sabe dissociação, dá uma olhada na nossa aula de NOx, dissociação, que eu vou deixar aparecendo aí para vocês. Beleza? Show! A ideia é o seguinte, galera. Eu tenho um Na e um Cl. Então, vou ter dois íons. Quando eu coloco o NaCl na água, ele se separa em Na e Cl. E o Na e o Cl é que interagem com o solvente, com a água no caso. Então, o meu I, o meu fator de Van Hoff aqui, vai ser igual a 2. São duas partículas. Então, eu vou pegar a concentração do NaCl e vou multiplicar por 2 para eu ter aí a concentração dos íons Na e Cl. Agora, sulfato de potássio. Vamos lá. O K eu tenho 2 e o SO4, 1. Então, eu vou ter o quê? I igual a 3. Certo? Tudo bem? Então, são 2 potássios e 1 sulfato. Uma dica é você usar a eletronegatividade. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer. Certo? Com isso, você tem os principais ametais, né, e o hidrogênio. Então, você vai fazer o quê? Você separa quem não está da linha de quem está. Então, separei ali o potássio do SO4. O S e o O estão, o potássio não. A mesma coisa aqui, ó, vou separar o alumínio, não está, um alumínio só, do NO3. O N e o O estão. E eu trato como sendo uma coisa só, 3. Então, meu Izinho, se estiver totalmente ionizado, o meu Izinho vale 4. Show? Legal, galerinha. Agora, quando eu falo de compostos moleculares, exceto os ácidos, tá? Porque os ácidos sofrem ionização, aqui a gente vai falar de compostos que não sofrem ionização. Glicose, sacarose, aldeídos, cetonas, álcoois, tá? Esses compostos, o I vale 1. Show? Boa. E eu trouxe um exemplo para você ver como é que funciona a aplicação. Então, toma bastante cuidado. Ele vai perguntar assim: entre as soluções aquosas, qual apresenta maior temperatura de ebulição? Então, todas têm o mesmo solvente, tá? E vamos assumir que tem a mesma quantidade de solvente. Qual é a temperatura de ebulição? Quem tem maior temperatura de ebulição? Vamos lembrar da nossa aula da semana passada.
maior temperatura de ebulição vai ter aquela que tem maior concentração de partículas de soluto. Tá, Rodrigo? Mas como é que eu sei quem tem maior quantidade de partículas de soluto? Cuidado, o boi louco vai marcar 1. Por que ele vai marcar 1? Vai marcar 1 porque vê o maior número, mas não é isso, ele quer partículas de soluto. Então, para saber partículas de soluto, nós temos que multiplicar a concentração do soluto pelo I, que é do soluto. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 mol por litro vezes o I da sacarose. Quanto vale o I da sacarose? Sacarose, o nosso Izinho vale 1, nosso fator de Van Hoff. Então, eu vou ter 1 mol por litro de partículas de soluto. No NaCl, eu tenho 0,6 mol por litro vezes o I. Vamos assumir que está totalmente dissociado. Eu tenho um Na, um Cl, meu Izinho vale 2. Vou ter 1,2 mol por litro de partículas. Certo? Legal. Então já deu maior, perceba. E por último, o que eu vou ter? 0,5 vezes o Izinho. 0,5 mol por litro vezes o I. Só que é o sulfato de sódio. O que eu vou ter? 2Na e 1SO4. Então, eu vou ter um I de quanto? 2Na com 1SO4, 3. Então, multiplica por 3, nós teremos 1,5 mol por litro de partículas. Certo? Então, isso aqui, galera, quem vai ter a maior temperatura de ebulição? O 3. O 3 vai ser a nossa resposta. Por quê? Porque ele vai ter o maior número de partículas dispersas aí que vai fazer com que o efeito coligativo seja maior. Mas veja que a gente ainda não calculou. Para calcular, nós vamos usar um conjunto de equações que nós temos aqui, tá? Para calcular a variação da pressão de vapor do solvente, tá? P0 aqui é a pressão do solvente puro, K vezes W vezes I. W é a molalidade. É mol por quilograma, certo? É a nossa molalidade, está lá na nossa aula de concentrações. Depois, a variação da temperatura de ebulição da ebulioscopia também é QI. A crioscopia também é QI, K vezes W vezes I. E a única que é diferentex é a osmoscopia da osmose. A pressão osmótica é a concentração molar, não é mais a molalidade, que é mol por litro, vezes R vezes T. R é a constante dos gases, T é a temperatura sempre em Kelvin, vezes I. Então, com as equações, a gente consegue resolver. Ele vai te dar todas as informações possíveis, não se preocupe com isso. Tranquilo? Então, use essas equações. Eu trouxe um exemplo, só para a gente terminar. Você sabe que aqui a gente resolve a química, então eu tento trazer sempre um exercício para a gente aí resolver. Então, olha só, dentro do isopor, eu vou colocar 1 kg de água e gelo, 200 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha. Eu te dou a constante e quero saber a temperatura final da solução, qual vai ser a temperatura de fusão ali dentro do isopor fechado, aquele teu tio que faz sempre isso nas festas. Boa. Só que isso aqui, eu quero saber a variação da temperatura de fusão. Primeiro, K vezes W vezes I. O K, ele deu. Tá aqui, 0,86. O W a gente não tem. O I, a gente vai olhar para o soluto. É o NaCl de novo. Nosso Izinho vale 2. Então, a gente já tem o I, já tem o K. Falta o W. O W é mol por quilograma. O W é mol de soluto por quilograma solvente. Solvente é água-gelo. 1 quilograma. Já está em quilograma. Mol do soluto, o soluto está em grama. Eu preciso dele em mol.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse exercício, galera, é transformar massa em mol. Transformar grama em mol, massa em mol. Eu vou usar a nossa querida o quê? Massa molar. Então, quando eu tenho 1 mol do NaCl, eu vou lá na tabela periódica. Eu tenho 1 Na e 1 Cl. Então, eu vou ter 23 mais 35,5. Da onde você tirou isso, teacher? Da tabela periódica, beleza? Eu vou ter aqui 58,5, mas eu tenho o quê? 200 gramas, certo? Isso vai dar x mol. Faz a regrinha de 3, vai dar 3,4, eu já fiz a continha, 3,42 mol do NaCl. Então, o nosso W vai ficar quanto? 3,42 mol dividido por 1 kg. Agora, para a gente terminar, aplica a equação. Apliquei, certo? Vou aplicar. Vai ficar a variação da temperatura de fusão é 0,86, que é o nosso K. Eu vou fazer certinho para a gente, tá? Vai ser 0,86, olha as unidades, 0,86 graus Celsius, vezes quilograma, vezes mol a menos 1, vezes o W, que é 3,42 mol por 1 quilograma, e o I, que é 2. O I não tem unidade. Veja, quilograma em cima, quilograma embaixo, cortei. Mol vezes mol a menos 1, cortei. Fazendo essa continha, a variação de temperatura de fusão vai ser igual a 5,88 graus Celsius. Só que isso aqui é a variação. O nosso exercício que é a temperatura final. Lembra da nossa aula da semana passada que quanto maior a quantidade de partículas de soluto, menor a temperatura de fusão. Então, a temperatura de fusão final é a temperatura de fusão do solvente puro menos a variação da temperatura de fusão. O solvente puro é a água. Qual que é a temperatura? 0 graus Celsius. Então, a tua temperatura de fusão da solução vai ser 0 graus Celsius menos 5,88 graus Celsius. Essa é a tua temperatura de fusão da solução. Ela vai ficar agora menos 5,88 graus Celsius. Fechado, galera? Boa! A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!